batalha silenciosa contra a dependência química é travada por inúmeras pessoas. Enfrentar o vício das drogas é um caminho árduo, complexo e requer uma abordagem multidimensional. Entre as diversas estratégias de recuperação, a fé e a busca por Deus têm desempenhado um papel significativo na recuperação de muitos indivíduos deste ciclo vicioso. Mas antes de entrar nesse mérito, vamos trazer um panorama da triste realidade que é o mundo das drogas, suas consequências e, sobretudo, a solução para este problema que assola a humanidade. Marcelo, ex-dependente químico, é um exemplo de superação. Há 20 anos teve o primeiro contato com entorpecentes durante o trote da Faculdade de Medicina e, em pouco tempo, se sucumbiu. Junto da dependência vieram as experiências que hoje ele preferiria não ter vivido. No começo, durante a faculdade, foi maconha e medicações para emagrecer, as anfetaminas, né, a anfepramona, fora o álcool, né? E depois que eu estava perto de me formar, eu acabei conhecendo a cocaína, que eu considero a minha droga de decadência. No começo, recém-formado, com 27 anos até os 30 anos, eu fazia uso recreativo, né, nos finais de semana, nas festinhas, em bares, baladas, né? Depois aí dos 30 anos até uns 2 anos atrás, até meus 39 anos, eu fiquei fazendo um uso abusivo e descontrolado dentro do ambiente de trabalho. Nesse período foram 15 internações. Numa outra realidade se encontra Roberto. Ele se perdeu nas teias das drogas aos 13 anos de idade. Com um pai agressivo e alcoólatra, tinha raiva da bebida e uma tentativa de escapar dos problemas, começou a usar drogas. Ele descreve sua jornada desde o primeiro contato com as substâncias ilícitas até o momento em que percebeu que precisava de ajuda. Há exatamente 30 anos atrás, hoje eu tenho 43, eu comecei com cigarro. Eu não gostava da bebida porque meu pai bebia muito, chegava em casa bêbado, às vezes me espancava, me batia muito. E o álcool, quando eu era adolescente, eu falei, eu nunca vou beber, porque eu via o que causava com meu pai. E eu comecei a fumar cigarro, passei por cigarro de maconha. E com o tempo, 1 ou 2 anos, eu comecei a beber um vinho, até a começar a usar outros tipos de droga. Então, o cigarro, a maconha, ela é uma porta de entrada para todas as outras drogas que, na época, né, que eu comecei a usar o cigarro, a maconha, não existia crack, não existia, só existia a maconha e a cocaína. Até mesmo para a pessoa ter um acesso à cocaína naquela época, não era tão fácil igual é hoje. A droga, a princípio, dá a sensação de prazer, e dá mesmo. Ela aumenta a dopamina, fazendo com que a pessoa tenha prazer, deleite. Mas é um prazer com um custo alto depois. Depois a droga vai atuar em todo o organismo, especialmente na parte cerebral, cognitiva. Então ela pode diminuir memória, concentração, foco, atenção. Com o tempo ela vai desgastando o emocional da pessoa. A pessoa só se vê feliz se ela estiver usando droga. Se ela não tiver, ela já entra em compulsões. Durante 20 anos, Roberto conta que usou entorpecentes de todos os tipos. Usei maconha, usei cocaína, usei metanfetamina, usei crack. Na época, antes do crack, existia uma tal de merla. Eu usei a merla.
fui para o tráfico de droga, me envolvi com tráfico internacional de droga, me envolvi pesado mesmo no mundo do crime. Na maioria dos casos, as pessoas que se tornaram adictas às drogas começaram fazendo uso da maconha. Foi o que aconteceu com Gustavo. Eu tive contato de 12 para 13 anos. Primeiramente eu experimentei a maconha, que foi a porta inicial. Depois o álcool, cigarro. Depois eu conheci cocaína, a bala, que eles chamam, né, que é o LSD. No início, quando a gente se inicia usando uma droga, a gente pensa que está normal. Vou usar só o final de semana, não está me fazendo mal, eu vou trabalhar de segunda a sexta. No sábado e domingo eu vou tomar uma cerveja, vou usar uma droga, está normal. Por alguns anos ficou normal, sim, entre aspas, né? Mas sim, eu senti um peso muito grande, já não conseguia trabalhar direito, já não tinha paz em casa. Para muitos, a maconha é considerada uma droga inofensiva, mas psiquiatras alertam para os prejuízos que o uso dela pode causar no organismo humano. A maconha é uma droga mesmo. Ela tem um componente que se chama THC, tetrahidrocannabidiol, que é um componente bem danoso à saúde. Ele pode gerar delírios, alucinações, que são as psicoses, pode gerar quadros que instabilizam emocionalmente muito o paciente, podem gerar dependência cada vez maior. Então, as pessoas às vezes olham para um percentual, um aspecto benéfico ali dentro da droga, mas como um todo, ela é bem danosa ao organismo. E pior, ela amarra o organismo a uma dependência de algo para que ele seja feliz ou saudável. E não vai ser. Nesse momento, nós temos basicamente duas doenças fortemente associadas ao uso da maconha. A primeira delas é a depressão. Ou seja, a maconha tem por objetivo deprimir o sistema nervoso central. Todas as drogas alteram o sistema nervoso central, ou deprimindo, ou acelerando, ou criando confusão mental, alteração da capacidade de raciocínio. A maconha deprime o sistema nervoso central, então um jovem fumando maconha, ele tenderá, estatisticamente falando, a ficar mais deprimido por estar usando esta substância. Também altera o pensamento, altera a capacidade da pessoa perceber o que se passa em torno dela. Então passam a haver pensamentos delirantes, alterações perceptivas, alucinações. Mesmo que os especialistas reforcem os danos que o uso da maconha pode causar, aqui no Brasil tramita no STF, Supremo Tribunal Federal, a descriminalização do porte da droga para consumo próprio. O julgamento do recurso extraordinário que trata sobre o tema foi suspenso no dia 24 de agosto pelo ministro André Mendonça, que pediu uma revisão do texto. O ministro Alexandre de Moraes sugeriu que as pessoas flagradas com 25 a 60 gramas de maconha ou que tenham 6 plantas fêmeas da droga não sejam consideradas traficantes, apenas quando essa quantidade for ultrapassada. O Dr. Jorge Jaber, psiquiatra, especialista em dependência química, é desfavor à descriminalização, mesmo que em pequena quantidade. Ele explica por quê. Nesse momento, há uma ideia de que alguém puxando uma fumaça, que nós já sabemos que não é bom puxar fumaça, que nós já sabemos que o mundo deve ter menos fumaça, ecologicamente limpo, isto vai poluir o pulmão da pessoa que está fumando. Esse é o primeiro item. Segundo, essa ideia ela vem também a serviço de um marketing financeiro, de um produto que está procurando ser vendido no mundo inteiro. Bom, em vários países isso foi liberado, há um aumento de questões ligadas à saúde pública em alguns desses países, no Canadá, em Portugal, nós temos trabalhos mostrando que houve um aumento de depressão, um aumento de tentativa de suicídio.
E aqui no Brasil, a discussão no Supremo ela tem um pequeno equívoco, porque está se definindo por quantidade de porte. Então, é assim, se a pessoa tiver uma determinada quantidade, um volume ou um peso, isso será permitido. Abaixo de um determinado peso ou abaixo de uma determinada quantidade, será permitida a liberação, ou será permitido o porte e o uso. Só que estão esquecendo que, às vezes, dentro de uma garrafa grande de cerveja, tem menos álcool do que numa garrafa pequena de cachaça. Então, o volume não define a capacidade de intoxicação, define o porte. Então, esse equívoco é um equívoco histórico. Quer dizer, daqui a 20 anos, as pessoas vão se dar conta que houve um erro na avaliação. Finalmente, em alguns desses países, como Canadá e Portugal, como eu disse, há um sistema, na Inglaterra também, há um sistema de saúde social muito bem estruturado. Então, a população tem acesso a serviços de saúde mental. Aqui no Brasil, nós não temos ainda. Então, ao se liberar a maconha, e isso não houver uma vigilância muito forte para que menores de idade, crianças e adolescentes não usem, nós teremos uma possibilidade de criação de doenças mentais, além de orgânicas, que nós não estamos preparados para ajudar nesse momento histórico do nosso país. A Cracolândia, em São Paulo, é um reflexo de uma série de questões sociais e econômicas profundas. Este complexo degradante e triste, no coração da maior cidade do Brasil, tem desafiado as autoridades e a sociedade em geral. Outras 2 capitais brasileiras também contêm locais em que os usuários de drogas se aglomeram. Segundo um estudo realizado pela Universidade Federal de São Paulo, entre 2016 e 2022, Fortaleza e Brasília também apresentaram o perfil das chamadas cenas de uso. Segundo esta psicóloga, as condições que levam as pessoas a se envolverem nesse comportamento autodestrutivo podem estar relacionados a problemas emocionais, familiares, sociais ou simplesmente por influência. A entrada no mundo das drogas, ela está muito relacionada a questões familiares, pessoais dessa pessoa, questões emocionais, frustrações que a pessoa não consegue lidar, né? E aí a droga, ela vem, traz um bem-estar que a pessoa estava procurando, e aí principalmente se ela já tem uma genética que favorece a dependência, aí o quadro pode se estabelecer com maior facilidade. A pessoa usa uma vez, aí ela tem ali uma gratificação do efeito da droga. Num próximo momento de dificuldade que ela não sabe, ela busca de novo. Então, na verdade, o que gera dependência é a frequência desse uso, né? E quanto mais... E uma outra coisa importante saber, quando a pessoa usa a droga, ela atinge um patamar de bem-estar. A próxima vez, o cérebro vai acostumando. Então, a próxima vez, para gerar aquele patamar que ela alcançou, ela vai ter que usar um pouco mais de droga. E aí, vai aumentando cada dia mais. Aí, às vezes, precisa de uma droga mais potente para alcançar aquele limiar de bem-estar. Entende? Então, é uma cascata que vai intensificando. No relatório mundial sobre o uso de drogas de 2023, divulgado em junho pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, o UNODC, revela um aumento significativo no número de pessoas que injetaram drogas em 2021, atingindo 13,2 milhões de pessoas, representando um aumento de 18% na comparação ao ano anterior. Além disso, a pesquisa aponta que mais de 296 milhões de pessoas usaram drogas em 2021,
um aumento de 23% na comparação da década passada. De forma preocupante, o relatório também ressalta que 39,5 milhões de pessoas sofrem agora com transtornos relacionados ao uso de drogas, representando um aumento de 45% ao longo de uma década. Esses dados destacam a importância contínua de esforços globais para lidar com os desafios associados ao uso de substâncias entorpecentes. Aqui no Brasil, o SUS, Sistema Único de Saúde, garante o atendimento e acompanhamento para quem tem qualquer tipo de dependência química. A APS, Atenção Primária à Saúde, é a porta de entrada e tem papel fundamental na abordagem desses pacientes. A rede também conta com centros especializados nesse tipo de atendimento, como o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. As organizações não governamentais também cumprem um papel importante no tratamento do dependente químico. Aqui nesta casa de recuperação, por exemplo, atende atualmente cerca de 20 acolhidos, entre pessoas adictas às drogas e em situação de rua. O local, que fica em uma zona rural, é afastado da vida urbana, exatamente para distanciar os acolhidos do acesso às drogas. O espaço contém alojamento, capela e um refeitório onde é servido 5 refeições ao dia. O tempo de internação na casa O Grande Eu Sou é de 9 meses, podendo ser estendido conforme a necessidade de cada indivíduo. Tem um momento de estudo bíblico e contam com acompanhamento psicológico voluntário. A procura, sim, é muito grande. Às vezes a gente pensa assim, a gente não vai conseguir ajudar todo mundo. Mas o que eu entendo, se abriu, foi para ajudar. Então vamos ajudar? Não é porque uma pessoa bater no portão e você não poder ajudar ela, você falar para ela, não vai, procura outra casa ou procura outro rumo, é muito complicado. Se você precisa de ajuda ou conhece alguém que necessite de tratamento contra a dependência química ou de transtornos mentais e psicológicos ocasionados pelo uso da droga, o Ligue 132 é um serviço gratuito, anônimo e confidencial, que atende todas as regiões do Brasil. É importante reconhecer que a dependência química é uma condição complexa, que envolve fatores biológicos, psicológicos e sociais. No entanto, para muitas pessoas, a fé em um poder superior desempenha um papel fundamental na sua jornada de recuperação. A crença em Deus oferece esperança, propósito e uma sensação de pertencimento que pode ser essencial para superar o vício. Primeiro, existem tratamentos médicos, psicológicos, que são importantes porque eles diminuem os sintomas. E existem os tratamentos espirituais. Como cristão, eu digo que o tratamento do ponto de vista cristão é um tratamento que leva a pessoa a Cristo, fazendo com que então ela entenda que há algo ou alguém muito melhor que pode preencher os vazios dela e ajudá-la a sair desse caminho danoso. Foi o que aconteceu com Marcelo, lá do início da matéria, lembra? Agora, com o vício superado, após 15 internações, mudança de cidade, contáveis consultas psiquiatras e participações em grupo de apoio, mas principalmente retornando aos valores cristãos, Marcelo conseguiu dar a volta por cima e vencer a dependência química. Ele escreveu uma autobiografia no livro Mudanças para Pessoas que São Inteligentes, mas Não Têm Sabedoria. Além disso, os frutos dessa nova fase já estão sendo colhidos. Reginaldo foi promovido a coordenador de UTI no hospital em que atua e foi condecorado pelo Conselho Regional de São Paulo. Então, profissionalmente, minha vida deu uma guinada, deu uma alavancada muito grande. E na parte emocional, a relação com a família melhorou também consideravelmente. Assim, hoje em dia eu consigo ver que alguém que eu tenho meu pai que
que tem demência, eu vejo o sofrimento da minha mãe cuidando dele, e eu consigo ter compaixão e entrar no meio e ajudar ela. E hoje em dia, pelo contrário, né? Putz, eu vejo as coisas acontecendo, eu vejo o amor não só do meu pai e da minha mãe, dos meus primos, dos meus tios, de querer estar perto de mim. O projeto Não Mais Escravos, da sede da Igreja Fonte da Vida, tem essa missão de apresentar Jesus para as pessoas que se encontram escravizadas pelas drogas. Gustavo Mateus, que saiu da drogadição, está à frente do projeto, que busca levar uma palavra de fé, esperança, apresentar o amor de Jesus para as pessoas que passam pelo que ele já passou. Ele conta que é testemunho vivo que Deus é o único caminho que liberta verdadeiramente do vício das drogas. Deus, ele é tudo, é Deus que liberta, Deus, ele cura, mas a gente tem que depender dele, buscar ele, clamar ele. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando nós temos um encontro com a verdade, nós temos um encontro com Cristo, todas as maldições, todos os vícios são quebrados. Mas a gente tem que o quê? Querer, dar o primeiro passo. Não é fácil, mas também não é impossível. Quando a gente depende de Cristo, fala: Cristo, eu estou dependendo do Senhor, peço que o Senhor venha me libertar, o Senhor venha me curar. Deus vai curar, Deus vai agir, mas a gente tem que crer e ter fé e aceitar o processo, que Deus, ele age, Deus trabalha, Deus cura e Deus liberta. Roberto também faz parte do projeto Não Mais Escravos, da Igreja Fonte da Vida. Ele também foi liberto dos vícios das drogas, depois que decidiu ter uma vida na presença do Senhor Jesus. Vim para a Igreja Fonte da Vida, congrega aqui hoje, faz parte do projeto Não Mais Escravos, que é um projeto que ajuda os dependentes, alcoólicos, que estão no mesmo caminho que eu estava. E hoje eu posso levar o amor, levar a palavra de Deus para essas pessoas. A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Ele veio libertar o pecador da escravidão do pecado. Quando Jesus é o centro da vida de alguém, esta pessoa é realmente livre e o pecado já não tem domínio sobre ela. Assim como Marcelo, Roberto e Gustavo retomaram suas vidas depois de tanto tempo no mundo da drogadição, você que se encontra na mesma situação também pode ter sua vida transformada. A solução está em Jesus. Eu não sou mais escravo do meu